Senhor Jesus, outra vez queremos dar-te graças, queremos render ao Senhor nossos louvores, render a Ti a nossa adoração, pedir ao Senhor que receba, Pai, o nosso culto, já que nós descobrimos pela Tua palavra que podemos sim correr o risco de adorarmos, mas como o Senhor nos ensinou, disse nos seus evangelhos que podemos cantar, podemos louvar e o nosso coração está longe do Senhor. E isto por não crermos da maneira que deveríamos crer. Talvez esse seria o maior motivo de adorarmos em vão, por crermos de maneira errada, Senhor. Mas nós acreditamos que estamos crendo corretamente, estamos confiando nessa Bíblia revelada, nessa mensagem. Estamos crendo, Pai, que o Senhor tem nos conduzido fielmente por esse caminho. Como disse Paulo a Timóteo, que de mim tens ouvido, confie a homens que sejam honestos, idôneos, e mantenham fielmente esse ensino. E eu acredito, Pai, que o Senhor tem passado por cima de todas as nossas fraquezas humanas, limitações humanas, e nos dado essa graça, que é manter a Tua palavra, Senhor, manter o nosso testemunho, a nossa vida diante de Ti. Deus, eu oro pelos lares que agora estão conectados conosco em reverência, e entendem o valor que é podermos cultuar a Ti, adorarmos ao Senhor. Pai, olha para cada família, olha para cada lar, ainda que não podendo-os verem aqui, nós sabemos que estamos unidos em um só coração, em uma só fé, um só propósito. Portanto, ajuda-nos, Pai. Nós estamos diante de Ti, pedindo auxílio, pedindo graça, pedindo o Teu entusiasmo, a Tua motivação, rogando a Ti que esforce a nossa coragem. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia com Jesus, meus amados irmãos. Pedimos a Deus, mais uma vez, seja misericordioso conosco. Eu acho que não tem uma palavra melhor do que esta. Um desejo melhor, uma oração melhor do que esta para fazermos. Deus, seja misericordioso para conosco. Nós vamos ler a Bíblia em primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13, nós vamos começar do verso 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro para dar um bom sentido ao que nós pretendemos ensinar, falar aqui nessa manhã. Primeira Crônicas, capítulo 13, é momento de ensinamento, e ensinamento nós precisamos de desdobrar a atenção e a disciplina para aprender alguma coisa. Se não houver disciplina, não tem aprendizado. Esses dias estamos batendo muito nisso. Seja disciplinado, redobre a sua atenção. Aquele que tem ouvidos, ouça. Isso nada mais é do que um chamado a você redobrar a sua atenção, dar ouvido, assimilar o que está sendo dito. Então, tenha disciplina nesse momento. Nós vamos ler o capítulo 13. Você vai deixar a Bíblia aberta, porque depois nós vamos falar alguma coisa no capítulo 15 e vamos estar por aqui
entre esses livros, meditando um pouco, estudando um pouco. 1 Crônicas, capítulo 13, verso 1 diz assim: E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa, apressados, viu? Mensageiros a todos os nossos irmãos e outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Davi, apressado em reunir o povo para buscar a arca da aliança. Versículo 4. Então disse toda a congregação, e assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Então lembra disso, nem tudo que parece é. Está vendo? Verso 5. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, Senhor, que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, a casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tambores, e com símbolos, e com trombetas. Chegando à eira de Quidom, tendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca. Morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez-Uzá até o dia de hoje. Naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Senhor Jesus, voltamos a orar e pedimos ao Senhor que fala conosco através desse texto tão significativo, tão importante, Pai. No nome do Senhor Jesus, estamos aqui, às tuas mãos, ao dispor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Vamos entrar aqui neste capítulo 13,
E daqui a pouquinho você pode virar a página e deixar, se Deus permitir, capítulo 15. Também nós vamos fazer um paralelo aqui, esses dois capítulos, porque são dois capítulos que revelam a nós uma grande lição. Primeiro temos Davi tentando buscar a arca, o que era uma boa coisa. Tentar buscar, resgatar aquilo que havia perdido, era uma boa coisa. Mas, mesmo boas coisas, não se busca de qualquer maneira ou do jeito que a gente acha melhor. Mesmo sendo coisas boas, mesmo sendo o que é correto, puro, louvável, há uma maneira para poder fazer, para não causarmos um dano, um mal pior. E nós sabemos que Israel, por muitas vezes, quiseram buscar a arca, mas aquilo que parecia zelo, aquilo que parecia vontade de Deus, como nós vimos aqui agora há pouco, a Bíblia diz que Davi mandou juntar os capitães dos milhares e dos centos, e os príncipes e toda a congregação, para poder buscar o maior símbolo das bênçãos de Deus para Israel, que era a arca. E a Bíblia diz que aquilo pareceu bom ou bem aos olhos de Deus. Pareceu bem porque era a arca, símbolo de bênção, de proteção. Pareceu muito justo, muito louvável, porque a Bíblia diz que ele fez até um carro novo para poder buscar a arca. Sabe o que é fazer um carro novo para buscar a arca? Ele pegou duas vacas ou dois bois que nunca tinha puxado jugo. Carro novo, ele era o carro do dia. E ele fez uma carruagem, carro novo, com madeiras que nunca haviam sido utilizadas. Então agora tem ali rodas novas, madeiras que nunca foram usadas para carregar outro tipo de material, outro tipo de carga. Agora ele tem ali vacas ou bois novos ali para poder transportar, tudo era novo. Na melhor das intenções, a arca do Senhor vai ter que andar num carro novo, aonde jugo nenhum passou em cima, onde ninguém nunca usou, nunca sentou. Quer dizer, a Bíblia diz aqui, pareceu isto justo aos olhos de toda a congregação. Parecia muito justo. Eles irem em busca daquela arca e o pecado havia feito eles perderem a arca. Isso aqui já começa a dar grandes lições para nós. O desleixo, o desinteresse, a falta de aplicação, a falta de santificação, a falta de ouvidos, porque foram deixando de ouvir a voz de Deus. Isso tudo contribuiu para perderem a arca. Isso está nos capítulos 1 Samuel, não vou ler, porque senão tomaríamos muito tempo, mas se você ler lá em 1 Samuel 4, 1 Samuel 5, 6, 7, esses capítulos, você vai ver essa história que eu estou contando aqui. Quando Eli era o sacerdote em Israel, seus dois filhos, Ofni e Finéias, eles estavam ali também julgando ao lado do seu pai, mas eles eram perversos. Faziam coisas abomináveis. E estavam ali no ministério. Eles entravam no lugar santíssimo,
pegavam das carnes do sacrifício e comiam, não tinham temor. E ali a tenda onde a arca estava guardada, no santo lugar, protegida, onde foi designado por Moisés que ela ficasse. Esses rapazes entravam, passavam por ali, namoravam por ali, de maneira obscena, e Deus foi vendo tudo. Chegou um tempo que a Bíblia diz em 1 Samuel 4 que ele, já muito velho, adiantado em idade, 98 anos de idade, perdeu a sua vista e ainda era muito pesado. A Bíblia mostra todos esses pequenos detalhes. E ele não via, não conseguia cuidar dos seus filhos, a ponto de Deus começar a fazer a transição. Manda o pequeno profeta Samuel dormir, morar no templo. Deus já começa a falar com o menino, ainda bem novo. Deus já estava preparando a sucessão. Deus estava preparando para Samuel reinar no lugar de Eli, terminando uma era e começando outra era. Então a Bíblia nos mostra que o pecado crescia muito e Deus removeu o castiçal da mão de Eli, o sacerdote, e da sua família também, porque Deus disse assim: ninguém mais da sua descendência vai lançar mão no sacrifício. E Deus faz as coisas acontecerem. Por isso que Paulo diz: tudo coopera, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo começou a cooperar, a contribuir para que a dolorosa, estranha vontade de Deus pudesse acontecer. Certo é que eles vão à guerra, e no meio daquela guerra, daquela batalha, a Bíblia nos relata que eles perderam a guerra e voltaram correndo para trás, depois de perderem 4.000 homens na batalha. Voltaram e começaram a perguntar: mas por que nós perdemos tantos soldados? Deus não é conosco? Aí alguém disse lá entre os exércitos, os soldados: levemos conosco a arca da aliança para a guerra, porque a arca da aliança é símbolo de presença de Deus, símbolo de vitória, vamos levá-la. Aquilo foi se tornando um talismã, vamos dizer assim, para Israel. Podiam viver qualquer classe de vida, desde que tivesse a arca, aquilo ali foi se tornando tão comum, tão natural, foi sendo usado como um talismã. Hoje eles usam ferraduras atrás da porta, pedras, fitas nos braços, tantas coisas, Bíblia aberta no Salmo 91. Eles acham que aquilo ali está protegendo, está guardando. Chegou um momento que a arca foi tão banalizada que eles esqueciam de que maior do que a arca era o Deus que mandou fazer a arca, que precisava ser respeitado. Foram perdendo isso. E aquele monte de homem, o que eles fizeram? Pegaram a arca e falaram: vamos vencer os filisteus. Levaram a arca para dentro para o meio da guerra, para o meio do arraial. Ela está aí na tela aí. Você está vendo o que significa essa arca? Você deve estar vendo ela aqui abaixo do meu púlpito, nosso púlpito. Então eles pegaram aqueles bastões ali, 4 homens, e saíram levando, arrastando aquela coisa maravilhosa, símbolo de bênção, para o meio da guerra. E lá no meio da guerra, irmãos, os filisteus, não há de ver que mais uma vez, agora não foram 4.000 soldados, porque de Deus não se zomba, não tem como, é brincar com Deus, tem atitude que é brincar com Deus. Eles ali agiram de uma maneira, estavam brincando com Deus, achando que Deus aceita tudo. E os filisteus vieram e mataram, foi mais 30.000,
E o pior de tudo, quando eles viram aquela arca que você está vendo aí, aquele caixote de ouro, que era de ouro, a Bíblia diz, se você puder abrir, deixe na tela aí a arca, mas vamos ali em Êxodo capítulo 25, livro de Êxodo capítulo 25. Nós vamos ver ali o que significava essa arca, como que ela foi feita. E ela tinha um valor para Israel, não só um valor, vamos dizer assim, monetário, porque ela valia muito, mas ela tinha um valor espiritual, e um símbolo para Israel. Em Êxodo capítulo 25, versículo 10, no lar, todos com a Bíblia, juntos. Êxodo 25, 10, diz assim: também para uma arca de madeira de cetim, e o seu comprimento será de 2,5 côvados. Então vamos devagarzinho aí. 2,5 côvados. Isso vai variar um pouquinho na medida hoje, por quê? Porque um côvado era a medida de um braço. Nós temos o antebraço e o braço. Então, eles contavam da ponta do cotovelo até a ponta dos dedos. E essa arca era medida assim, 2,5 côvados, a Bíblia diz. Então era 2 braços e mais meio braço. Estou falando que vai variar porque depende do tamanho do braço, né? Então tem coisas que vão variar, pequenos centímetros. Então, a Bíblia diz aqui 2,5 côvados. Está vendo? Seria o seu comprimento. O que representa 2,5 côvados? Entre 1,15 centímetro a mais ou menos 1,23 centímetros. Tem 1 metro? 1,15 a 1,23 metros. Talvez a largura desse púlpito um pouquinho mais largo, o comprimento. E aqui diz assim, ó, e a sua largura de 1,5 côvados, quer dizer, era um caixotinho retangular. Tinha 2,5 côvados de comprimento e 1,5 côvados de largura, quer dizer, 2,5 côvados entre 1,15 centímetro a 1,23 centímetro de comprimento, 1,23 metro de comprimento. E largura 1,5, quer dizer, um côvado, um braço, a medida de 1,5 braços. E essa medida de 1,5 braços iria variar entre 66 centímetros a 74 centímetros. Então é um caixote o quê? Retangular, como diz aqui, feito de madeira cetim, algumas traduções podem dizer acácia. E aí segue a leitura, de 1,5 côvado a sua largura, verso 11. Cobri-la-ás de ouro puro. Depois de feito de madeira, agora ela seria o quê? Revestida de ouro. Por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Você logo lembrou de uma coroa, né? Em cima da cabeça, mas ela é um caixotinho retangular de mais ou menos 1,23 por 74, e você, ao redor dela, faz uma coroa de ouro. Não é bem uma coroa, seria como esse trabalho bem aqui na ponta do púlpito, aqui, ó, seria como uma moldura de ouro em volta daquela arca, tinha que estar ali. E aquilo era chamado de uma coroa. Então a Bíblia vai dando os detalhes dessa arca, revestida de ouro por dentro e por fora, com essa moldura, sua volta, versículo 12. E fundirás para ela 4 argolas de ouro. Você está vendo aí 2 bastãozinhos na tela do celular, um de um lado, um do outro, que era para ninguém encostar nela, pegar nos bastões apenas. Ela era sagrada, então tinha que ter 4 argolas, uma de um lado, uma do outro, uma de um lado, outra do outro. Foi assim que Deus mandou fazer.
2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. Versículo 13. E farás varas de madeira de cetim e as cobrirás com ouro. Era madeira revestida de ouro. E meterás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com elas a arca. Entendeu agora por que lá em 1 Crônicas 13, quando os bois tropeçaram, a arca ia caindo, Uzá e Aiô, Uzá logo meteu a mão na arca e tentou segurar com as próprias mãos. Só que Deus já havia dado a palavra a Moisés que deveria haver 4 argolas, os 2 bastões revestidos de ouro, e para carregar a arca só poderia tocar nos bastões. E Uzá, na boa intenção, morreu. Já dá para entender muita coisa, não dá? Eu acredito que a maioria ou a maior parte dos nossos erros doutrinários que existem na nação não são mal intencionados, é na maior da boa intenção. Mas tem que segurar no bastão e não tocar na arca. Mesmo pessoas boas e bem intencionadas morrem. Deus vela, disse Jeremias, sobre a sua palavra. Então está ali, a Bíblia diz, no versículo 15, as varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Então quer dizer, ela foi feita assim e Deus deu a Moisés, irmãos. O que Deus deu a Moisés para colocar dentro dela? Eu acredito que tem uma imagem aí, mostra a arca com a tampa um pouco removida, mostrando o acesso. Ela era revestida de ouro por fora e por dentro. E dentro desse caixotinho, de 1,23, por mais ou menos 74 centímetros, de largura e de profundidade, a altura era mais ou menos 74, a largura era 1,23 quer dizer, o comprimento 1,23, a largura 74. Quer dizer, a largura e a altura eram as mesmas. Então, no versículo 16 aqui de Êxodo 25, diz assim, depois porás na arca o testemunho que eu te darei. O que era o testemunho que Deus viria dar? Deu a Moisés e mandou Moisés colocar dentro daquela arca, depois que ela estava pronta. Eram as tábuas da lei. E essas tábuas da lei era uma coisa extremamente protegida por Deus. Por quê? Porque foi escrito com fogo lá em cima da montanha. Eu costumo dizer, o dedo de Deus escreveu, mas a Bíblia diz, foi escrita com fogo lá em cima do monte. E aquilo era a caligrafia de Deus, vamos dizer assim. Se alguém quisesse conhecer qual era a letra de Deus, como Deus se escreve, como Deus escreve, era de forma, se era emendado, como Deus escreve, quer dizer que ele estava ali, foi Deus que escreveu aqueles 10 mandamentos, aquelas tábuas da lei, e ficava guardado ali dentro. Ninguém estava autorizado a mexer ali, abrir ali, tirar as tábuas da lei. O único que podia entrar nos dias de Moisés, aonde ficava essa arca da aliança, era Arão, irmão de Moisés, que foi posto como sacerdote sobre Israel, mas ninguém poderia entrar ali dentro daquele lugar santo, lugar protegido. Mas certo é que enquanto isso estivesse sendo respeitado e estivesse entre o povo de Deus, o povo de Deus seguiria triunfando, seguiria vencendo todas as dificuldades, todas as lutas, as batalhas. Por quê? Porque a palavra estava dentro da arca. A palavra não poderia ser tirada de dentro da arca. Se a palavra fosse tirada do meio do acampamento,
o acampamento poderia ter 30 mil soldados, 300 mil soldados, 1 bilhão de soldados, e poderia lutar contra a menor de todas as cidades, o menor de todos os exércitos. Se a palavra, a arca da aliança, as tábuas do testemunho não estivesse entre o arraial, eles ficariam vulneráveis. Viu qual é o nosso desespero, muitas vezes, para poder manter Deus dentro de uma congregação? Porque se Deus, quando eu digo Deus, me refiro à palavra, me refiro a esta arca da aliança, que é a palavra. Imagine você esse lar sem essa arca da aliança, que hoje não é um caixote feito de cetim, revestido de ouro, com 4 argolas e 2 bastões, e 2 anjos, como você vê aí na imagem. 2 querubins eram postos ali em cima, não sei o tamanho, a Bíblia não fala, e as asas desses querubins se encontravam ali em cima. Agora você imagina uma casa, imagine uma igreja sem essa presença. Foi o que aconteceu com Israel, quando Eli desleixou, seus filhos profanou aquilo que era sagrado, e eles insistiram em levar a arca para o meio da guerra, achando que ela iria livrá-los. Livrá-los? A palavra nos livra quando estamos em harmonia, obediência com ela. Se você não sujeitar as tábuas do testemunho à palavra, Deus não tem compromisso de livrar, de guardar, de abençoar, de fortalecer, de preparar para o arrebatamento. Não tem. Então não basta só ter a mensagem na prateleira, a Bíblia dentro de casa. Não, é muito mais sério do que nós pensamos. Paulo disse assim, estas coisas são apenas figuras das coisas que viria no novo tempo, no novo pacto, nova aliança. É só a figura, é só a sombra, a imagem exata está se desenrolando diante dos nossos olhos. Então, quando estavam em guerra, os filisteus, irmãos, pegaram essa arca, levaram esta arca embora para as terras pagãs, só que a arca, a palavra no lugar errado, não produz o mesmo efeito. Não, por isso temos que ter zelo com a palavra. Ela no lugar errado é efeito colateral. Ela foi para a terra dos filisteus. A Bíblia nos diz que ela ficou ali em 2 cidades que era de domínio dos filisteus, Asdote e Edrom ou Esrom. Essas 2 cidades que receberam, se não me falha a memória, a arca da aliança, foi roubada no meio da guerra. Irmãos, a Bíblia nos narra que só houve desastres naquele lugar aonde a arca chegou. 2 cidades. Você sabe o que Deus fez com as 2 cidades? Aonde a arca ficou ali, aquelas províncias ali da terra dos filisteus? Primeiro, veio uma praga, uma pestilência. Todo mundo fica, Jesus, que o teu sangue me proteja da pestilência. Olha na Bíblia, os momentos quando as pestilências vieram e o porquê é que elas vieram. Nada. Certo é que nenhuma folhinha cai sem consentimento divino. Quando essa arca entrou ali naquela terra, irmão, sabe para onde a arca foi levada? A arca que Deus deu medida, Deus passou a madeira, Deus mandou revesti-la, Deus mandou colocar as tábuas da lei dentro dela, a arca onde Deus escolheu para que a glória dele se confinasse àquele caixotinho. Você sabe para onde ela foi levada? A Bíblia diz que foi levada para o templo dos deuses, para um lugar de paganismo. E naquele lugar de paganismo, sabe quem era o Deus que estava lá? Todo poderoso, imponente ali? Dagon, aquele Deus metade homem, metade peixe. E quando colocaram a arca bem ali, do ladinho ali, do lado de Dagon,
Sabe o que a Bíblia disse? E aconteceu que no outro dia pela manhã os homens da cidade vieram para ver a arca, porque os filisteus disseram: pegamos o maior tesouro de Israel, o amuleto, a arca, o caixote de ouro, tesouros incalculáveis estão ali. Venham para vocês ver. Quando as pessoas vinham para ver o triunfo da glória, da vitória dos filisteus sobre os israelitas que haviam apostatado debaixo do sacerdócio de Eli, a liderança dos seus filhos. Sabe o que aconteceu? Quando chegaram lá, a Bíblia diz assim, e Dagon havia caído e estava prostrado sobre seu rosto. Deus, a imagem de Dagon caiu no chão. Aí sabe o que fizeram? Levantaram Dagon de novo, viram a arca e foram embora. E no outro dia vieram novamente para ver a arca. Aí quando chegaram, a Bíblia diz assim, e Dagon estava caído no limiar do templo com as mãos e o pescoço quebrado. Deus, dentro daquela arca, derrubou Dagon, quebrou suas mãos e seu pescoço e mostrou que nenhum Deus há de ficar em pé diante dele, mas que todo joelho um dia se dobrará e toda língua confessará. E quem não quiser dobrar e confessar terá o fim de Dagon. E ali eles ficaram encabulados com aquilo. E até, como diz a Bíblia, e até aquele dia quando isso foi escrito, não sei hoje, os adoradores de Dagon não ultrapassa o limiar, o limite ali até onde Dagon caiu. Mas certo que a história, a Bíblia aqui, ela nos mostra que eles pegaram, tiraram e mandaram para essas duas cidades, que entenderam que o Deus de Israel não gostou de ficar perto do Deus dos filisteus. Só que quando mandou para essa cidade, irmãos, a Bíblia diz assim, essas duas cidadezinhas vizinhas que receberam a arca, tinha um governo só, uma liderança só, uma delas foi infestada por tumores. A Bíblia diz, enviou Deus uma pestilência de tumores em todos os homens daquela cidade. Imagine, hoje é coronavírus, imagine uma peste de câncer. E a outra cidade, sabe o que a Bíblia diz? Uma peste de ratos. Uma cidade infestou-se de tumor, aquelas duas cidades se infestaram de tumores e se infestaram de ratos. Tumores nos homens e ratos comendo tudo que é trigo, tudo que é alimento, tudo que é deles. E eles foram ficando desesperados com aquela praga. E aí foram consultar sacerdotes filisteus a respeito do que fazer com a arca. Irmãos, essa mensagem põe muita gente em problema. Põe muita gente em problema. Essa mensagem, o mundo fazer, as religiões fazerem, crentes fazerem, o que fazem com ela, isto significa problema. E aí logo eles falaram assim, não dá, não tem hospital para atender, não tem aparelho respiratório, não temos cirurgião, não temos medicina, não temos o que possa curar os tumores desses homens. Afetou, os ratos comeram nossos trigos, nossa cevada, invadiu nossos celeiros, está faltando alimento. Olha, essa arca entrou aqui e a economia sofreu um impacto e a saúde sofreu um impacto. Façamos alguma coisa para nos livrar disto. E aí foram lá aos homens mais sábios dentre os filisteus. Sabe o que os homens mais sábios da terra dos filisteus disseram? Disseram assim, o Deus de Israel, que destruiu o Egito com 10 pragas e os afogou no mar, mostrou que é Deus poderoso e que não está de acordo com todos aqueles que se opõem a Israel, seu povo. E ele disse assim, para que não aconteça conosco o que aconteceu com o Egito, sejamos eliminados da terra, por esses ratos e tumores e pragas, como começou a ir lá na terra do Egito. Deus endureceu a Faraó, foi isso que pregou sacerdotes pagãos para os filisteus, aconselhando eles o que fazer com a arca.
Eu não duvido que já haja pessoas aconselhando-se sobre o que fazer com uma mensagem. Porque o irmão Branham disse: terão um grande conselho, uma grande federação de igreja, e um dia se unirão para destruir a mensagem da hora. Mensagem, o tempo da união, e o tempo da unidade e o sinal, e a unidade de um único Deus em sua única igreja. Você encontra isso que eu estou falando também. Então o profeta, ou melhor, a Bíblia, ela nos narra que os sacerdotes disseram assim, façamos, pois, algo, para vermos se é Deus que mandou praga sobre nós, ou para ver se é algo comum, corriqueiro do acaso, que logo passará e tudo se restabelecerá. O trigo, a colheita, a saúde. Façamos uma prova para ver se é praga ou se é coisa comum da vida. Aí foram fazer a prova. Sabe qual foi a prova que eles fizeram? Os sacerdotes egípcios falaram assim, faça um carro novo. Agora você vai lembrar lá de 1 Crônicas 13. Aonde a madeira nunca foi usada, e peguem 2 vacas, que nunca carregou o jugo, e peguemos a arca do Senhor pelos bastões, não encoste nela, coloquemos ela em cima do carro de boi. E lembre-se, Uzá e Aiô guiavam o carro de boi quando Uzá morreu, não foi? E a arca caiu e ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, na terra de Queriate de Jearim. E quando eles fizeram o carro novo, vaca nova, colocou a arca, levaram até a divisa das terras de Queriate de Jearim. E aí sabe o que eles fizeram? Distante ainda da terra, da divisa da terra da Filisteia com Israel, eles falaram assim, solte essas vacas e deixe elas levarem a arca para onde quiser. Se Deus quer a arca em Israel, vamos entender que Deus mandou praga sobre nós para devolvermos a arca para Israel. Oh, meu Deus do céu, tem homens sábios que podiam entender isto. Soltemos essas vacas, soltemos esses carros de boi e vamos parar de colocar a mão. Vamos deixar a vaca puxar, sem aiô e usar, sem guia para o carro de boi, porque quem guia a arca, quem guia a palavra é Deus. Quem guia essa mensagem é Deus. Quem revela essa mensagem é Deus. Quem interpreta essa mensagem é Deus. Deus é o seu próprio intérprete. E soltou a vaca, irmão. E sabe o que aconteceu? Gente, eu fico tão emocionado com isso. É porque eu vejo a história se desenrolando todos os dias perante os nossos olhos. Quando eles soltaram aquelas 2 vacas com aquela arca ali em cima, isso está em 1 Samuel, capítulo de número 6, eles não soltaram o carro de boi e a arca vazia. Sabe o que os sacerdotes dos filisteus fizeram? Falaram assim, faça o carro de boi, coloque as 2 vacas, coloque a arca em cima daquela carruagem ali, daquele carro de boi, e mais, você mande 5 ofertas para tipificar a praga pelo rato, 5 ratos de ouro, manda para lá, para mostrar que há uma praga sobre nós, e queremos oferecer uma oferta para que essa praga seja tirada. E manda também mais 5 ofertas de ouro também, ouros diferenciados, diz a Bíblia, para que os tumores sejam tirados. Irmãos, soltaram a vaca com aquele monte de ouro e a arca. Foram andando, e a Bíblia diz que esta arca, sem motorista, entrou nas terras de Israel. Quem era o motorista dela? É Deus. Deus é o motorista dessa palavra. Por isso não podemos pôr o dedo nela, interpretar ela, deslocar ela. Por isso não podemos aplicar ela mal. Por quê? Porque Deus é o condutor dessa palavra. E quando ofereceram as ofertas, carro novo, vaca nova, e soltaram, lá foi a arca. Depois você confira 1 Samuel, capítulo de número 7.
Sabe o que a vaca fez, irmãos? Havia lá uma cidade, Queriate de Jearim, motivos de muitas guerras em Israel. E nessa cidade, irmãos, lá tinha um certo, me parece que Abinadab, e era tempo de colheita lá naquelas terras. Tempo de colheita, isso mesmo, Abinadab. E ali, naquele tempo de colheita, irmão, todo mundo no campo trabalhando, respigando, colhendo, aquela multidão da cidade. Irmão, de repente a multidão que está trabalhando, oh, que coisa linda, eles veem um caixote brilhando. Aquele povo nunca tinha tido a arca na terra deles. Aí de repente eles veem um caixote brilhando, irmão. E a coisa vai brilhando, vai chegando. E quando eles olham lá dentro, as vacas param lá perto da colheita deles, e eles falam assim: é a arca da aliança que Deus mandou Moisés fazer. E a Bíblia diz assim, ó: e o povo parou a colheita e foi rejubilar. Irmão, quando a arca chega, quando a palavra chega, quando a palavra é pregada, pare tudo e comece a rejubilar de alegria. Essa noiva deveria estar rejubilando. Por quê? Porque Deus tem enviado a ela a sua arca, a sua gloriosa presença. E eles começaram a alegrar, e a festejar, e a rejubilar, porque a arca chegou. Mas só que tem uma coisa: vigilância o tempo todo. Você alegre e rejubile quando a arca chegar, mas vigie a tua conduta quando a arca chegar. Deus não aceita qualquer tipo de conduta. Não aceita. Irmãos, e ali eles ficaram tão alegres que a cidade toda veio ver a arca. Mas aqui, ó, igreja, vocês que congregam comigo, preste atenção no que eu estou falando, por favor. A arca chegou, o selo chegou, as eras chegaram, a revelação chegou, a palavra chegou, mas cuidado. Até a arca chegou em Queriate de Jearim, mas cuidado. Por quê? Porque a arca que faz viver também mata. Quando a arca chegou, irmão, aquela alegria, aquela felicidade. E aí todo mundo vinha ver a arca. É por isso que eu falei agora, ó, presta atenção aqui, ó. Todo mundo veio ver a arca. Só que tinha gente que não tinha instrução. Eu estou preocupado com a instrução. Estou preocupado com o ensinamento. Estou preocupado com o quanto você tem se posicionado no que tem sido ensinado. Tem gente sem instrução. E aí, em determinado momento, sabe o que aconteceu, meus amados? Chegou aquele monte de gente alegre e feliz, porque a arca havia voltado. E aí, sabe o que aconteceu? Veio 70 inocentes. O diabo pega inocentes. Aí veio os inocentes. Cuidado com a sua inocência. Inocentes também morrem, inocentes também entram em juízo, por não se inteirar. Aí veio 70 pessoas, sabe o que a Bíblia diz? E, ó, vieram dar uma olhadinha na arca. Vocês viram a imagem que a tampa abria, e lá dentro estavam as tábuas da lei. Sabe o que fizeram, irmão? Ele levantar a pontinha da tampa da arca, para ver o que está do lado de dentro. Olha, o irmão Brana foi comissionado para subir a montanha com uma ferramenta e abrir a pontinha da pirâmide. Ele tinha comissão para abrir o topo da pirâmide e ver as tábuas escritas lá dentro, a caligrafia de Deus, e repartir o pão para os homens. Deus revela a sua palavra para o profeta vê do lado de dentro da arca. O profeta vê as tábuas da lei, o profeta vê o testemunho ordenado. Mas eles abriram, e sabe quantos curiosos foram fazer isso? A Bíblia diz que foram 70, e a Bíblia diz que 70 homens morreram naquela terra de Queriate de Jearim, só por fazer isso, só por pôr o dedo aonde não deveria colocar o dedo.
Não ponha o dedo aonde não tem que colocar o dedo. Morreram 70 homens. Aí desesperaram e disseram assim aqui, ó: ei, já morreu 70. E a gente não mandar essa arca embora, essa arca vai acabar conosco. Vai morrer todo mundo. Quantas pessoas, por não saber lidar com a mensagem, tem que se livrar dela. Por não saber lidar com ela, tem que se livrar dela. Os filisteus tiveram-na, mas tiveram que se livrar. Queria-te de Jearim, tiveram, mas tiveram que se livrar. Muita gente já teve a mensagem no espírito, como o irmão Brana pregou e a revelou, mas estão tendo que se desfazer dela, se livrar dela, porque senão vai continuar morrendo. Seguiram morrendo. E aí a história nos mostra ali, de 1 Samuel, capítulo 7 em diante ali, que aquele povo daquela cidade, cidade de Bet-Semes, essa que era a cidade, Bet-Semes, não queria-te de Jearim. O povo daquela cidade, Bet-Semes, se livrou da arca, e essa arca, irmãos, foi para as terras de Queriate de Jearim. Ficando lá também nas terras de Queriate de Jearim, ali ela ficou na casa, sim, agora, de Abinadab por 20 anos, mas não chegava em Jerusalém. Agora imagina quanto tempo Israel ficou sem a arca. 3 meses entre os filisteus. Olha para você. Começando pelo início, quando Eli a perdeu na guerra para os filisteus, irmãos, de Eli até a arca voltar, foram 62 anos. 62 anos sem a mensagem pura. 62 anos sem a mensagem como ela era. 62 anos sem aquele testemunho que era a Arca da Aliança. Por quê? Porque Davi disse assim, ó: busquemos a arca, pois não fizemos isso no tempo do rei Saul. Saul reinou 42 anos, e a arca ficou na casa de Abinadab mais 20 anos, quer dizer, 62 anos sem a arca. É muito tempo sem a presença de Deus. Muito tempo sem a glória, a presença sagrada de Deus. E aí Davi vai e diz assim, ó: nós já estamos há muito tempo sem ela. Eli a perdeu, Saul reinou 42 anos, e agora faz 20 que ela está na casa de Abinadab, já são mais ou menos de 42 a 62 anos, sem essa arca da aliança, sem a presença de Deus. Aí Davi apareceu. Irmão, mesmo Davi, quando apareceu com um propósito correto, ele pela sua pressa, pelo seu espírito afoito de querer fazer e ver acontecer, cometeu o erro que custou vidas. Tem gente que se levanta e bate no peito e diz: eu sou Saul, eu sou Davi, eu vou buscar a arca da aliança, eu vou trazer a glória de Deus para a mensagem, eu vou fazer. Cuidado, Davi, você é Davi mesmo, mas mesmo Davi errou, mesmo Davi matou, mesmo Davi se apressou, mesmo Davi tratou de fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Não basta só ser Davi, tem que ser Davi alinhado com a vontade. Lá vai agora Davi e disse: é muito tempo sem a presença de Deus. O lugar dela não é lá naquelas terras, o lugar dela é aqui, ó, na cidade de Davi. O lugar dela é aqui, ó, na capital espiritual de toda a terra de Israel. É aqui em Jerusalém, é aqui em Judá, é aqui que está a história. Tudo verdade. Nada daquilo era mentira. Tudo verdade. A arca no lugar errado, pestilência. Tudo verdade. O lugar dela era em Israel. Tudo verdade.
aquela arca que até hoje, irmãos, nós vamos continuar daqui a pouquinho, só alguns dados, aquela arca que até os dias de hoje, os judeus ainda sonham com ela. Eles tinham uma dependência daquela arca. Como nós temos da mensagem, como nós temos da Bíblia. Nós não seríamos pregadores coisa alguma sem essa mensagem, seríamos cegos morcegos. Teríamos quem somos nada, teríamos as famílias que temos nada, teríamos a ordem moral, testemunho que temos nada. Essa mensagem é aquele que resiste. É o Espírito de Deus que nos dá sabedoria e força para manter o marco erguido. Sem ela, estamos derrotados. Deus tem uma história com essa arca, você sabe que eles ainda não reconheceram o Messias. Eu estava vendo um dia um documentário, gosto dessas coisas históricas, teologias e coisas assim, ciência e Bíblia, o irmão Brana diz isso, pode caminhar paralelamente essas duas coisas, por isso que ele tomava remédio e ia ao médico, era ciência e revelação, as duas coisas caminham. Mas você sabe que o templo de Salomão não existe mais, tem um muro, uma parte dele, o muro das lamentações. Lá embaixo, subterrâneo ali de onde os judeus oram, ali tem algumas dependências filosas, secretas, aonde eles acreditam fielmente, cuidado por rabinos ali, algumas pessoas entram ali para orar, grupos seletíssimos, com descendências judaicas puras, comprovadas, especialmente de rabinos. Eles entram ali para orar, e tem um lugarzinho lá que colocaram sob proteção, um altar, onde eles creem que era o altar onde a arca ficava. E ali do lado do altar vazio tem uma réplica, como você está vendo na tela aí do computador, daquela arca. E eles dizem assim, esta arca é a réplica perfeita, exata daquela arca que Deus mandou Moisés fazer e colocar dentro dela as tábuas. Aí os rabinos judeus acreditam que um dia aquela arca da aliança vai voltar. Estão esperando ainda em uma arca, mas uma arca natural. Estão esperando um dia quando a mesquita de Omar será destruída, o templo reerguido, o sacrifício voltará a ser feito, a arca da aliança voltará para o seu lugar. Eles querem estabelecer o culto como era nos dias de Moisés, como era nos dias da lei, como era nos dias do templo de Salomão, quando originalmente, pela sua primeira vez, foi dedicado e apresentado a Deus, porque depois daquela dedicação, por duas vezes ele já foi destruído. Uma vez destruído, reerguido de novo, depois queimado, salteado, destruído de novo, nunca mais reerguido. Então eles creem que aquela arca, ela vai voltar para aquele lugar. Um dia ela vai se encontrar ali, e eles vão reerguer o templo e estabelecer o culto ali naquele lugar. E eles estão em busca que ela está. Já cogitou que estivesse em Roma. Roma disse, não, nunca veio parar aqui. Mas por que não está em Roma? Não foi o general Tito e Vespasiano que invadiu Roma, sitiou, destruiu a cidade, queimou o templo e roubou todos os tesouros do templo e levou para Roma? Por que é que não está em Roma? Eles dizem, não, nós garantimos que a arca da aliança não está conosco. Os judeus querem a arca da aliança. Por um tempo pensaram que estava nos tesouros dos Estados Unidos. Também não. Por outro tempo pensaram que estava lá num continente distante na África, lá na Etiópia, lá no Sudão, e do Sudão vai mais adentro para um território totalmente isolado, onde não vai avião, helicóptero, carros, onde não tem água, onde não tem eletricidade, onde não tem internet, onde não tem tecnologias, um lugar onde é distante do conforto e da comodidade, até lá distante, quando descobriram que havia uma tribo, descendentes de judeus que moravam lá, e aí logo lembraram que lá naquele lugar remoto e distante era onde era o reinado da rainha de Sabá. História e Bíblia, encaixando. Aí eles lembraram que a rainha de Sabá foi ter um dia, história, com Salomão,
Aí lembraram que a rainha de Sabá passou meses com Salomão. E diz a história, se tornou mulher de Salomão, teve filho de Salomão. E quando ela voltou para sua pátria, ela já tinha um filho. E cresceu e se tornou rei no seu lugar. E quando o seu filho cresceu, foi ver o seu pai. E quando foi ver o seu pai encantou com tudo aquilo e viu um reino mais fraco do que o dele. E falou, não, meu filho também precisa de prosperar. E deu 12.000 soldados, tesouros e mais tesouros. E dizem aquela tribo que o maior presente que Salomão deu ao seu filho chama-se Arca da Aliança. E levou para prosperar e abençoar aquela terra, proteger aquela terra, porque era uma terra de conflitos constantes, como é até hoje. Isso são suposições, e as pessoas vão em busca dessa, Deus vão em busca. Prova que os judeus reconheceram a linhagem daquele povo lá na Etiópia, lá no Sudão, como descendentes de Salomão, é que em 1984, ou 94, quando estava havendo aqueles conflitos constantes na Etiópia, os judeus realizaram 3 operações lá para resgatar os descendentes deles. Os judeus, irmãos, chamaram a operação de Operação Moisés. Essa Operação Moisés, irmão, pegaram aquele monte de negrinhos da Etiópia, passando dificuldade em tempo de guerra, e falaram assim, ó, esses são os nossos irmãos descendentes de Salomão e da rainha. Levemos-nos para Israel, e resgatou. Aí o governo suspendeu, porque com medo de retaliação dos outros países vizinhos que estavam em guerra, suspendeu os aeroportos, proibiram os resgates, mas depois Israel conseguiu descer de novo, e quando Israel foi lá de novo, outra operação, agora chamou Operação Josué. Por que Operação Moisés? Porque Moisés resgatou um povo do Egito, e agora Israel estava resgatando um povo da Etiópia, livrando-os da guerra. Aí a outra Operação Josué, e vieram e resgataram mais de 1.000 famílias. Só que alguns ficaram divididos e mais de 1.000 crianças sem pais na terra de Israel. Aí suspenderam a operação de novo. Aí vieram com mais uma última operação. Nessa última operação deles, Operação Canaã, eles trouxeram quase 14.000 descendentes de Israel. E até hoje está lá, templos lendários. Um templo lendário, você só sobe escalando montanha, fazendo rapel. Aonde tudo é pobreza, aonde água é buraco da rocha, aonde luz é natural, onde comida é natural, aonde civilizações não conseguem prosperar naquele lugar distante. E aí as autoridades dizem, como que aquele país suportou as pestes que visitaram a Etiópia? Como que aquela tribo suportou o bombardeio à sua volta? Como que suportaram uma gente inofensiva, sem defesa, sem nada naquele canto? Já era para nem existir mais. Como estão de pé naquele lugar? Sobre as ruínas do império da rainha de Sabá. Como? Aí quando pergunta a eles como, e um velho de 90 e tantos anos, só ele é autorizado a entrar no templo, e o seu sucessor aguarda a sua morte para poder entrar. Ninguém pode entrar lá naquele lugar, nem reportagem, nem autoridades, ninguém tem permissão. E alguns guardas armados lá com as suas metralhadoras, 24 horas para não deixar ninguém entrar lá. Aí pergunta, que tanto vocês guardam aí dentro? Eles dizem, o maior presente que Salomão deu para o seu filho, a arca. Mas ninguém pode. Então não tem como entregar como uma evidência. Mas certo, o mundo histórico já admite. A Bíblia relata, existiu essa arca. A história diz assim, ó, realmente existiu essa arca. E eles estão em busca dessa arca, por quê? Porque não reconheceram ainda que a arca mais perfeita já veio. A arca é o lugar de guardar a presença de Deus. E um dia, Deus esteve em Cristo. Cristo, a arca da aliança. Deus esteve em Cristo reconciliando consigo o mundo. E hoje, irmão, o tipo dessa arca é exatamente essa igreja, por isso que ela tem que ser pura. Hoje a glória de Deus tem que estar em sua igreja, a glória de Deus tem que habitar em alguém. A glória de Deus é a sua palavra, essa palavra
ela precisa habitar dentro de alguém. Outros dizem assim, não creio que esteja na Etiópia, creio que os babilônicos, quando saquearam o templo, levaram a arca, porque Israel ficou 70 anos presos na Babilônia. Só que tem uma coisa, dados históricos e dados bíblicos. Tudo que os babilônicos saquearam no templo e roubaram de Israel foi documentado, e lá não diz que eles encontraram a Arca da Aliança. Foram até condenados, a mão escreveu na parede, por profanar os vasos do templo sagrado, mas não diz que a Arca da Aliança estavam ali junto com eles, em busca da Arca da Aliança. Todos eles estão pensando, ela vai voltar, ela está em algum lugar. Arqueólogos escavam lugares onde supostamente houve templos milenares, templos antigos, procurando essa Arca da Aliança, mas também não consegue encontrar. Mas nós temos essa arca conosco. Duro é, estamos agindo correto diante dessa arca da aliança? Será que nós estamos agindo corretamente? Perdeu-se a arca da aliança. Um diz, alcancei. Outro diz, alcancei. Outro diz, ela está aqui. Outro diz, ela está acolá. Só que não tem como confiar. Perdeu. É difícil de recuperar. Israel perdeu a arca? Perdeu. Por conta de quem? Quem é o culpado? Eles mesmos foram culpados. Perdeu. É difícil recuperar. É igual confiança. Marido perdeu a confiança da mulher. Mulher perdeu a confiança do marido. É difícil recuperar. Igreja perdeu a confiança do seu líder da sua igreja. É difícil recuperar. Cada dia cheira uma coisa, cada dia uma doutrina nova. Vai hoje, volta amanhã, vai hoje, volta amanhã. Estou certo hoje, estou errado amanhã. Depois pode até voltar, pode até que a arca esteja lá, mas é difícil acreditar, não se vendo. Israel perdeu a arca da aliança, essa é a verdade. E recuperar é difícil. Confiança é assim, quando você perde, irmãos, é igual cristal quebrado. Dizem que o cristal quebrado tem como colar. Tudo tem como colar. Quebrou, dá para colar. Quebrou a vida cristã? Dá para colar. Quebrou o casamento? Dá para colar. Quebrou a igreja? Dá para colar. Tudo dá para colar. Tem cola para tudo hoje. Pecou, diz que arrependeu? Dá para colar. Errou, diz que agora não vai errar mais, que vai fazer certinho e direito, dá para colar. Só que o cristal quebrado, colado, não tem mais o valor, mesmo valor que ele tinha antes de quebrar. É igual o carro batido. Ele nunca batido, danificado, é um valor. Ele batido, reformado, peça substituída, perdendo a originalidade, é outro valor. Israel perdeu a arca da aliança, mas, como eu disse, é difícil de acreditar. Como a confiança, como a presença de Deus. Perdeu uma vez, fala, meu Deus, como é difícil. Perdeu a alegria da salvação, como é difícil recuperar. Perdeu a intimidade com Deus, como é difícil recuperar. Perdeu o Espírito Santo, como é difícil recuperar. Eu espero que depois que passar a Covid-19, tenhamos pessoas estimuladas aqui dentro, com frequência, com dedicação, com sacrifício, como sempre tivemos. Louvo a Deus e essa igreja pelo testemunho, pela força, mesmo com a pouca força que temos, está sempre aqui, sempre adorando, sempre buscando, mas saiba que quando perdemos algumas coisas é difícil recuperar. Tem pessoas que acham que vai ter efeito contrário. Você pensa que muitos após essa fase
irão em grande alegria, chorando e planteando de felicidade para adorar. Eu sou de te dizer, não sendo pessimista, que talvez uma pequena minoria vai ter tanta dificuldade para voltar àquela velha, sagrada e abençoadora rotina. Quarta, sexta, domingo cedo, domingo à noite, aquela fidelidade, aquele sacrifício, aquele empenho. Vigie, Deus já está falando com você antes que a fase passe. Para você já se preparar espiritualmente e psicologicamente. Não ficar acomodado. Agora sim, estamos na sala de casa. Agora sim, cultuamos no lar. Mas logo, logo as portas se abrirão novamente. Porque não é este o tempo delas serem fechadas definitivamente. Definitivamente elas serão fechadas. Mas quando o ecumenismo apertar com mais pressão e essa noiva ser arrebatada, aí sim, mas agora não é tempo disso. Agora não é tempo. Então vigiemos, porque quando se perde é muito difícil. Como diz a Bíblia, abra aí, irmãos, vamos passeando aqui, abra aí em São Mateus, capítulo de número 13, uma escritura muito usada por nós esses dias. São Mateus, capítulo de número 13, olha para você ver, já que estou falando de perder, um pouquinho disso, sobre perder, você vai ver. O diabo arrebatou-lhe a palavra da fé, a Bíblia diz que foi semeada pelo semeador. Irmão, se o diabo arrebata a arca, se o diabo arrebata a palavra da fé que foi semeada, ai meu Deus, será que dá para recuperar? Vigie. Jesus disse assim, Jesus não disse o contrário, ele disse, o segundo estado, pior do que o primeiro. Primeiro ganhou, primeiro alcançou, primeiro recebeu a palavra semeada, primeiro recebeu a arca da aliança, cetim, ouro, revestimento, tábuas da lei, a glória de Deus, mas depois que perdeu, meu Deus, para voltar, tem uma maneira, pastor, é impossível de voltar? Não, mas tem um jeito correto para voltar. Tem um jeito correto para acertar. E eu vou voltar lá em Crônicas 15 de novo, não esqueci. A primeira vez Davi tentou fazer a arca voltar do seu jeito, deu errado. A segunda vez Davi fez a coisa correta e funcionou. Se você fizer o correto, funcionará. Mas Mateus 13, olha aqui, versículo de 1 até o versículo de número 9. Diz assim: e tendo Jesus saído de casa, naquele dia, vou ler bem rápido, o tempo está voando, irmão, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outro caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, o que diz a Bíblia? Ouça. Aí vamos ao versículo 18, do mesmo capítulo. Diz assim, escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então eu vou parar aqui. Olha para você ver. A palavra é semeada. A arca da aliança é semeada. A caligrafia de Deus é posta dentro dessa arca da aliança. Mas o que acontece? Se você não vigia, os filisteus pegam e levam para a sua terra. Vai para Astarote, ou Asdote. Depois vai para Bet-Semes. E depois vai para Quiriate de Jearim. E caminho longo
arca voltar para Davi, voltar para Israel. Irmão, o caminho de regresso não é tão fácil. Por isso vigie para não errar o alvo, vigie para não ser seduzido por espíritos doutrinários, vigie para não entrar em pecado. O caminho de volta não é fácil. O homem pensasse que, como cristão, ao trair a sua mulher, ele deveria ir a ela e acertar e confessar com ela. Se ele pensasse na dor, na vergonha, no desespero, ele veria que o caminho para voltar e fazer correto é difícil. E não faria. Por isso que esse show de doutrinas não me move, não me balança, não me encanta. Eu prefiro ser mais frio e mais calculista quando esse é o assunto, porque voltar é difícil. Não é fácil. Se for voltar com caráter e honestidade, qualquer jeito dá para voltar. Meia boca, passando um melzinho, levando na velhacaria de Jacó, dá. Estou dizendo a velhacaria do suplantador, não do Israel, depois ele se tornou Israel. Estou falando de suplantar, de falar e depois dizer que não falou, fazer e depois dizer que não fez. O caminho não é fácil. Não é fácil. Tão feliz com essa mensagem. Contido, como é esclarecedora a Bíblia, irmão. Gente, sejamos gratos, irmão Renato. Igreja em casa, regozije com a arca. Isso é glorioso, isso é glorioso. É isso que é o nosso norte, é o nosso alicerce. É essa palavra que não nos deixa errar o alvo. Olha aqui, ó. Vou ler de novo o 19, não precisa de ler. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. O que é a palavra do reino hoje, gente? É Apocalipse 10. Mensagem, revelação da palavra. O que é a palavra do reino hoje? É Lucas 17:30, o ministério do Filho do Homem que se revelou à igreja. É Mateus 17:11, é Elias o restaurador. É Malaquias capítulo 4. É a fé de arrebatamento. É reconhecer o nosso dia e a nossa hora que estamos vivendo. É estar apercebido, é estar com a lâmpada acesa, é estar com azeite sobressalente. Isto é a mensagem do reino. É subir essa pirâmide e abrir o seu topo e comer do maná escondido. Mas não sou eu que estou abrindo o topo da pirâmide. Abrir o topo da pirâmide é abrir a arca da aliança, e não é qualquer um que pode abri-la. E não morre. 70 em Bet-Semes morreram por abrir a tampa da arca da aliança. Mas ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, quem vem? O maligno. E o que ele faz? Arrebata o que foi semeado aonde? No coração. Irmãos, mensageiro de Malaquias 4, igreja. De Apocalipse 10, ele vem semeando a semente, irmão, mostrando aqui é o semeador da era. É o mensageiro profeta. Ele vem semeando a semente. E vem semeando a semente, só que atrás dele tem outro semeador. Atrás dele vem outro semeador semeando uma semente que a Bíblia diz, será... Mateus 15, versículo 13. Mas não é agora. Agora, deixai-os crescer. Mas a Bíblia diz, na ceifa será. O semeador tem semeado a palavra, tem semeado a mensagem. Só que você lembra de uma coisa. Não captá-la, discerni-la, amá-la. Significa perder aquela semente que foi semeada, perder aquela, que é o meu assunto aqui. Vamos lá voltar em Crônicas capítulo 13,
o capítulo 15, perder aquela arca da aliança, que é difícil de voltar. Meu Deus, quando perde é difícil de voltar. Meu Deus, quando separa e quer voltar é difícil. E principalmente quando separou e deitou com outro. Separou da mulher, deitou com outra. Separou do marido, deitou com outro. Aí Jeremias disse: se recebeu semente de outro, é o teu segundo estado pior do que o primeiro, nem a receba. Isso é o que a Bíblia diz. Como é difícil o caminho de volta. Muitos não voltarão. Lembra da mensagem aqui da escolinha dominical? Irmão, até as nossas crianças estão recebendo uma fortuna. O rei logo diz assim, manda para dentro do meu palácio, dá a eles o meu vinho, e dá a eles o meu manjar, e ensina a eles a língua dos caldeus. Aí diz assim, e alimenta eles a minha comida por 3 anos. Depois pode só. Depois de 3 anos, tem que ser muito sincero. Pedimos a Deus orações que seguimos nos levar. E errarmos, consertemos o mais rápido possível e não deixemos isso ir se esticando muito, porque a borracha arrebenta, o fio rompe, o eixo se arrebenta, a porca roça. Não pode forçar muito, não deixa ir muito longe. Deus está falando com alguém nessa manhã, não deixa ir muito longe, conserta rápido. Tem como voltar de qualquer jeito. Saiu da comunhão? Não dá para voltar de qualquer jeito. Saiu de casa? Não dá para voltar de qualquer jeito. Vamos aprender com Davi a arca da aliança nessa manhã? Saiu da doutrina? Não dá para voltar de qualquer jeito. Não me diga que dá, porque a Bíblia diz que não dá. E se insistirmos em de qualquer jeito, romperá de novo. O portal não será fechado, portal de tormentos. Não podemos voltar de qualquer jeito. Lembra disso. A arca pode ser resgatada, irmão, de qualquer jeito. Resgatada. Tem gente querendo buscar resgatá-la de qualquer jeito. Davi tentou resgatá-la. Vou ler mais. 1 Crônicas 13. Fez um avivamento rápido lá, entendeu? É isso que aconteceu. 1 Crônicas, capítulo de número 13. Tomou conselho com capitães, milhares e ducentos, e todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem parece, e bem é isso aos olhos do Senhor, enviemos mensageiros depressa a todos os nossos outros irmãos em outras terras, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que ajuntem conosco e tornemos a trazer a nós a arca de Deus, porque não a buscamos nos... Um avivamento bem rápido. 42 ou 62 anos. Tem a arca, não importa, se é 42 é muito, se é 62. É de 42 a 62 anos sem a arca, queriam resolver o problema de anos e anos e anos. Não. Vê que tem problema, demora muito mais para desconstruí-lo do que para construir. Demora muito mais para limpar do que para sujar. Aí ele fez esse ajunta depressa e rápido, e o que aconteceu? Correu gente, e tiveram que... A vergonha. Por que eu digo vergonha? Ele falou para Israel, para todo mundo: estamos indo buscar a arca do Senhor. Aí ela está aí.
Tem gente que parece um passarinho bobo. Mas mudou. Mudou mesmo. Tão rápido. Passarinho bobo. Amanhã vamos buscar a arca. Amanhã está de volta. Amanhã já resolvemos tudo, já passamos a régua, está resolvido. Está tudo normal. Rápido, hein? Aí passou vergonha. Murcho, sem. Esperando para fazer. Cadê a arca? A usar morreu a arca. Quando a gente chegou, nós pegamos ela em Bet-Sem. Ela morreu. Aí ela teve que ficar na casa de Obed-Edom. Obed-Edom era um homem justo. Mente a Deus. Deus faz a arca cair no lugar certo. Oh, glória. Oh, Deus. Deus põe a coisinha no lugar certinho, na hora certinha, para quem está precisando. Obed-Edom, melhor do que todo mundo, estava precisando de ficar pelo menos 3 meses com a arca na sua casa para sofrer a mudança que ele precisava, o progresso que ele precisava, a prosperidade que ele precisava. 3 meses a arca na casa dele. Irmão, em 3 meses ele alcançou o que ele não alcançou em mais de 50 anos de jornada. Porque a arca chegou. Se a arca chega, irmão, em pouco tempo a mudança começa, o progresso começa, o avanço começa, mas receba a arca na tua alma. Qualquer jeito não volta. Olha aqui, ó. Agora eu vou te mostrar. O Davi tentou buscar de qualquer jeito e deu tudo errado. Agora o Davi que fez a coisa certa. Olha, 1 Crônicas, capítulo 15, e prometo que termine com essa escritura. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Vendo? Davi fez a casa para ele, e aí ele fez uma tenda, fez um altar, e o altar vazio. Tenda pronta, tem altar pronto, está vazio aí. Por um tempo o altar ficou vazio. Versículo 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a... Aprendeu, hein, Davi? Que não os levitas. Aprendeu, hein, Davi? Uzai e Aiô não era levita para meter a mão na arca. Está vendo? Ninguém pode levar, versículo da arca do Senhor, que não os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Verso 3. Davi ajuntou a todo o Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor. Segunda vez, hein, irmãos? Ao seu lugar que tinha preparado. E Davi ajuntou os, quem? Filhos de Arão e os levitas. Agora começou. Antes de tomar conselho com príncipes e maiorais e políticos, tomar conselho com... Tem gente para dar conselho para nós? E desculpando o respeito que merecem? Agora, Davi fez certo, falou, chama Arão. Quem é Arão? Descendente. Chama o ministério. Chame a palavra. Chame os levitas. Chame os escolhidos. Versículo 5. E os filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e os seus irmãos. Agora eu vou fazer uma matemática. Pão de cabeça? Fazer uma matemática. E os filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e seus filhos. 120. Olha quantas pessoas envolvidas para buscar a arca. Deixa eu falar uma coisa, só um momento. Olhem para mim, em casa. Não existe salvador da pátria. Essa obra não é de um homem só. Não é. E se ele é um só, ele não está inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Há algo que o motiva. Então envolve muita coisa. Tem muita gente por detrás. Tem muita gente trabalhando. Tem muita gente evangelizando. Tem muita gente tocando. Tem muita gente filmando. Tem muita gente transmitindo.
Tem muito apóstolo missionário no campo, tem muitos pastores genuinamente verdadeiros. E se o teu é um daqueles que pega a mensagem, lê ela do início ao fim, fique com ele. É o conselho que dá o irmão Branco. Fique ao lado do teu pastor. Não se deixe levar, é hora de perigo. Hora de perigo. Se ele é gordo, se ele é magro, se ele é negro, se ele é branco, se ele fala grosso ou fanhoso, fique com ele. Foi ele que Deus escolheu para pôr na sua cidade e te apacentar. Não fique seduzido. A obra não é de um homem só. A razão não está com um homem só. A visão não é absoluta de um homem só. Versículo 3. 3 não, versículo 5. Olha aí, ó. Anotou. 120. Agora aqui, ó. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e os seus irmãos, 220. Mais 220. E dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e seus irmãos, mais 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e seus irmãos, mais 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e seus irmãos, 80. Mais 80, tem na conta. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e seus irmãos, 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Mais 9. Nota aí, mais 9. 9 levitas. E disse-lhes: vós sois chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos. Você lembrou da pecinha fundamental. Santificar. Vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Davi, mudou o teu conceito agora? Estes, lançando sombra em Saul. Saul não buscou a arca. Eli perdeu a arca. É ministério dedão de ferida. Saul não buscou. Eli perdeu. Não buscaram. Eu buscarei a arca. Eu com os burros. Deus o ensinou. Não é um homem que vai buscar. É um povo e um povo grande. É um povo e um povo que se santifica. É um povo e um povo que desperta para o valor da arca. Aí ele diz aqui, ó, versículo 12, olha que coisa riquíssima. Disse-lhes, vós, então ele não disse mais aqui, ó, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais. É vocês que vão fazer a arca voltar. Se vocês santificarem, orarem, juntamente com os sacerdotes, levitas e o rei. Mas é conjunta obra, é um corpo. Para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Viu como é que não vem de qualquer jeito? Verso 13. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizeste, o Senhor fez rotura em nós. Aí Davi admitiu o pecado. Viu, irmãos? Estamos uma fazer a arca, o que fez? Rotura em nós. Porque o não buscamos segundo a ordenança. Aí disse assim, ó. Verso 14, santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, uma preparação para buscar o que perdeu, está vendo? Tem que ter preparação. Para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel,
Versículo 15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinha sobre si. Filisteus tentou entregar um carro novo e vacas novas, parou no meio do caminho, na casa de Bet-Semes. Davi tentou buscar um carro novo, não deu certo, parou no meio do caminho. Você sabe para que essas duas varas que estão aí, de madeira de cetim, revestida de ouro, enfiada nas 4 argolas da arca? Era para o peso no ombro. Fazia parte daquela genealogia, daquela escolha que Deus fez, era para poder carregar a arca no ombro. Deus queria no ombro. Davi queria rápido, Deus queria devagar. E outra coisa, Davi pegou alguns e foram. Na primeira vez, deu errado. Agora, na segunda vez, Samuel, quantos? 800 e quanto? Então Davi não buscou a arca sozinho. Davi e mais 800. Tem gente que parece que ele vai resolver o problema da mensagem no Brasil sozinho. Ou o problema da nação sozinho. Foi Davi e mais 871 fizeram isso. Agora olha que coisa linda, irmão. Versículo 16, E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaudes, harpas, alaudes ou alaudes? Alaudes, harpas, símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas, a Emã, filho de Joel, e aí vai dando o nome dos cantores, dos levitas, dos sacerdotes, vai dando o nome de todo mundo que foi envolvido aqui para poder buscar essa. Aí, chega no versículo 25, passa lá para o 25, diz assim, Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazer subir com alegria a arca do Senhor, o concerto do Senhor da casa de Obed-edom. Sucedeu que, ajudando Deus, os levitas levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos, 7 carneiros. Quer dizer que, a arca, sacrifício de novilhos, a arca com alegria, a arca com aqui, verso 27. Davi ia vestido com um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si um efode de linho, e todo Israel fez subir. Todo. Esse é o obra de um homem, povo. Um homem ungido é um povo ungido. Todo o Israel, eu gostei de fez subir a arca do concerto. É todo Israel, gente. Com júbilo e com sonido de buzinas e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaudes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor, a cidade de Davi, sempre tem alguém, Milca, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos, sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão
um bom pedaço de carne e um frasco. É assim que vai viver. E a arca voltar para você. Vai viver com alegria, com sacrifício. E outra coisa, com um pedaço de pão e a Bíblia diz, né, um bom pedaço de pão. Pediu todos com um pão, um bom pedaço de carne e um frasco. É o pão. Você sabe qual é a carne que onde se ajuntar, onde estiver o corpo, ali estarão as asas. Para quê? Para comer a carne, o corpo e palavra. E vinho. Temos. Essa é a nossa reflexão dessa manhã sobre a arca da aliança. Deus pode dar a bem. E isso aqui fique guardado no seu coração. Minha responsabilidade dos diáconos, responsabilidade dos músicos, instrumentistas, levitas, pastores, responsabilidade de cada membro dessa igreja. Fazer tudo para os filisteus não levarem a nossa arca. Porque eu dizer que a arca foi levada é uma blasfêmia. Ela não foi levada. Pelo contrário, o sétimo anjo de Apocalipse 17 já nos deu a nossa arca, que é a palavra revelada, e aqui estamos nós desfrutando da caligrafia de Deus que está escrita e escondida dentro da arca da aliança, onde o nosso